Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Histórias Clínicas. O meu nome é Hugo Madeira e estarei convosco na próxima hora para esclarecer, discutir e abordar várias áreas e vários temas relacionados com o mundo da medicina dentária. Hoje vamos falar da arte da prótese dentária na perspectiva dos técnicos que desenham e criam novos sorrisos em laboratório. Os convidados de hoje mimetizam a natureza dentária em materiais como a cerâmica através de facetas dentárias e próteses sobre implantes, que devolvem a muitos pacientes o sorriso que há muito desejavam ter. Comigo tenho Edson da Silva, técnico de prótese dentária, mais propriamente ceramista. Olá, Edson. Olá, muito bem-vindo ao Histórias Clínicas. Prazer estar aqui. É um prazer receber-te. Desde já tenho que dizer que te admiro e que és um dos melhores técnicos de prótese do mundo. Pô, muito obrigado. É verdade. E nós agora temos aqui também te admiro muito. Não, temos aqui a sorte de ter em Portugal a viver. Não, eu também tenho a sorte de estar em Portugal, um país maravilhoso. Tu és um homem do mundo, não é? E, tipo, Portugal, estás no centro da Europa, estás perto de toda a gente, as barreiras quebraram-se. Mas eu queria que me contasse um bocadinho a história, como é que tu começaste na prótese, como é que passaste para a odontologia. A odontologia é a medicina dentária, é o termo que vocês têm no Brasil. Há aqui alguns tempos que nós temos que explicar ao público, porque é maioritariamente português também. Sim. Mas como é que começou a tua carreira? Eu comecei muito cedo trabalhando, é uma coisa um pouco mais comum no Brasil, começar a trabalhar um pouco mais cedo. E comecei de office boy em um laboratório de prótese. E aí... Sério? Não sabia, por acaso não sabia. Não sabia, nunca tínhamos falado sobre isso. Nunca tive a oportunidade de conversar sobre isso. E aí tive um pouco de facilidade para aprender a profissão, gostei e comecei a aprender. Então, acabei que com 16, 17 anos já era um prodígio assim, da parte de próteses, já fazia. E quando eu cheguei aos meus 27 anos, eu já tinha meu laboratório, eu já tinha conquistado basicamente tudo que eu almejava em termos de como trabalhando como técnico. Claro. E aí somou isso a possibilidade de poder cursar um curso de odontologia. E foi o casamento perfeito. Foi o casamento perfeito, foi o casamento perfeito. Sim, porque obviamente um técnico de prótese, depois com as ferramentas todas e com a visão do dentista, consegue fazer um trabalho único, não é? Consegues ter a visão dos dois lados. Sim, no começo é o que a gente acredita, sim. Algumas coisas realmente facilita, mas eu particularmente o que eu acredito é que realmente vai chegar uma hora que eu vou ter que escolher alguma coisa, porque claro. É muito difícil conciliar de fato ou se manter em alto nível em duas formações, né? Então, sou apaixonado pela prótese, mas gosto muito também de atuar como dentista por causa da parte de formação e cursos. Sim, para se dar cursos no mundo inteiro, não é? Me esforço. Vai dar. Vou atendendo quando tenho convites. Nunca foi minha prioridade. A prioridade sempre foi o laboratório. Mas eu tive a chance e a oportunidade também de ter sido um dos, vamos dizer assim, dos técnicos que se destacaram numa época que era difícil ter destaque como técnico, então isso acabou me credenciando para essa possibilidade de às vezes participar de algum congresso ou algum curso. Sim, você fala em muitos sítios e tem aqui a grande tarefa que já trabalhou e trabalha com um dos melhores dentistas do mundo, não é? Sim, sim. Agora é uma grande trabalhar contigo agora. É uma grande responsabilidade. A responsabilidade, na verdade, é porque a gente realmente entende que trabalhar em alto nível todos os dias é muito difícil, porque o dentista, uma vez que se constrói um nome, todos os casos que a gente recebe é para se trabalhar em alto nível. E isso realmente é um pouco complicado, às vezes a gente tem que se doar muito, tem que trabalhar algumas horas a mais, ou às vezes muitas horas a mais. É como um jogador de futebol que joga numa liga na primeira divisão ou na segunda ou na terceira. Isso. A responsabilidade aumenta bastante, porque a gente entende que a gente presta serviço para clínicas de alto nível que têm pacientes diferenciados, na maioria das vezes, né? E acho que isso realmente então a responsabilidade aumenta bastante. Aumenta muito. Edson, vamos falar agora um bocadinho mais do trabalho propriamente dito.
eu sei que trabalhas muito com cerâmica. E o que é que evoluiu nestes últimos anos na parte da prótese dentária, no que diz respeito às estruturas sobre dentes em cerâmica? O que é que tem evoluído mais? E como é que evoluiu? Conta-nos um bocadinho essa história toda. Assim, teve coisas... no geral, evoluiu para um caminho bem positivo. A gente analisa do ponto de vista do conservadorismo. Hoje o médico dentista e tanto o paciente entende que às vezes preservar mais a estrutura é a melhor hipótese, né? Claro. Quando antigamente se preparava muito os casos para coroas, e esse antigamente que a gente está falando é coisas de 10 anos, né? Não é assim há tanto tempo, não é? Não é assim há tanto tempo. Esta área tem mudado muito de dia para dia, quase. E aí, nos últimos 10 anos, porque eu tenho um laboratório há 15 anos, e aí que eu tenho esse fluxo. Você tem a ter 30 anos já? Tenho 37 já, ficando tiozão, como diz no Brasil, tiozão. Aqui vai ser velhote, mas não, ainda mas a tem mim também já me chamam tio, acredita? Não, você é tio, depende de quem comprar nada. Você está muito bem, você está melhor que eu. Aí, assim, essa parte de laminados cerâmicos veio muito forte nos últimos... Sim. Acredito nos últimos 10 anos, não é nos últimos 10 anos que se existe essa parte de laminado cerâmico, mas nos últimos 10 anos está muito forte e... No Brasil, principalmente. No Brasil, principalmente. Sim. Estes laminados cerâmicos, é de explicar que são as tais lentes de contacto, são facetas super finas em cerâmica. Isso. Portanto, que o público lá em casa pode não entender o que são Sim, laminados claro, cerâmicos. Claro. Não, e estamos aqui a falar da evolução, da passagem das coroas cerâmicas para estas tais facetas super finas. Isso. Então, essas facetas, no início, elas tinham uma espessura mais protocolada de 0,8 até, entre 0,6 e 0,8. E hoje, com esse minimamente invasivo, a gente já tem até as lentes de contato, porque diminuiu a espessura, então ficou nessa milimetragem até de 0,2, 0,3, que é muito conservador. Muito bem. Edson, e para fazeres um caso desses, um caso de laminados cerâmicos, qual é que é o step by step e o que é necessário para um caso ter sucesso e ser de uma tal liga que estamos a falar? Muito importante o planejamento. Nesse planejamento, o caso vai estar dentro da indicação. E aí cabe ao médico dentista fazer essa avaliação e entender que tem a indicação do caso para fazer ou uma lente de contato, ou às vezes uma faceta tradicional. E aí os passos são... A clínica nos envia um enceramento, um modelo nos solicitando um enceramento diagnóstico, né? Temos que explicar o que é o enceramento diagnóstico. Claro, desculpa. E aí pode ir. Não. O enceramento diagnóstico acaba por ser o resultado que nós prevemos, o sorriso ideal ou o tamanho de dente ideal, e é a partir desse projeto que parte toda a nossa atuação. E para isso usa muito o Digital Smile Design também? Uso muito o Digital Smile Design. A gente trabalha muito com fotografia, esse protocolo de fotografia. E aí o caso flui bem. Eu diria que a chave do sucesso realmente é isso, é o bom planejamento, a boa indicação e bons profissionais trabalhando, né? Claro. Edson, quanto tempo é que pode demorar um caso deste, um caso de lentes de contacto ou de facetas? Quanto tempo é que demora desde que o médico conhece o paciente e se faz esse diagnóstico até que o trabalho é cimentado na boca? Depende muito da habilidade de cada técnico, mas no geral técnicos com bastante experiência conseguem concluir um caso em média, vamos dar aqui a média. Em 24 horas. Então, ou seja, 2 dias de trabalho, 2 dias de 8. Então, a média de 20 horas de trabalho para um caso de mais ou menos aí 10 dentes. 10 dentes. E aí o que acontece é que esse trabalho geralmente tem um agendamento dentro do laboratório.
E aí é por vezes o que acontece. Depende do laboratório, não é? Depende do laboratório, depende do técnico. Depende do laboratório, depende do técnico. Se fôssemos dividir isto em termos de consultas, porque nós estamos a ser vistos também por pacientes, potenciais pacientes e pessoas que se querem informar, não é? Um paciente que queira colocar umas facetas, quanto tempo é que isto pode demorar? Em casos agendados, é possível se ter um caso concluído até em 3 dias, se tiver um time muito bem, E que não durma. entrosado. E que não durma. Dá para dormir um pouco ainda, dá para dormir um pouco. Até em 3 dias dá para se ter um caso do dia do preparo para o dia da cimentação, né? Então tem ainda o passo de planejamento, a avaliação, mas o dia, porque às vezes para o paciente, para alguns pacientes, a parte mais delicada é ter que ficar com provisórios. Durante uma semana ou 2 semanas, que é o prazo normal. Claro que é muito incomodativo, as pessoas têm a sua vida, têm as suas reuniões, o seu trabalho. Mas isso só é possível em casos agendados. Em casos agendados e isso vai depender realmente de técnico para técnico, não é uma coisa que todos conseguem fazer. Temos aqui em média uma semana. Em média uma semana e também idealmente para vocês terem tempo. Mas, caso combinado, realmente é interessante porque hoje em dia tu estás em Portugal hoje, mas vais a outros países também trabalhar e os pacientes também fazem isso para se tratarem, não é? Isso. Recebemos pacientes aqui que vêm de outros países e tu no Brasil também receberias com certeza de outras cidades e de outros países. Sim, e é muito importante. É bem normal. Sim, hoje em dia as pessoas deslocam-se, gostam do teu trabalho e vão onde tu estiveres. Acontece isto na medicina dentária, acontece na cirurgia plástica, acontece na cirurgia cardíaca. As pessoas já vão atrás do médico que querem, do técnico que querem. Isso é muito importante, porque tu tens um traço muito específico, tens um traço muito natural. Eu acredito que é uma coisa assim, tem um pouco de assinatura, né? Tem um pouco de assinatura, tem um pouco do olhar. Eu comparo, por exemplo, não uma comparação tão clara, mas às vezes eu gosto muito de cabelo, cortes de cabelo feminino. E eu observava, por exemplo, que em alguns cortes você realmente vê que quem fez realmente tem uma mão diferente, entendeu? Pode ser, além do nome, tem que ter a mão. E eu percebia isso, porque eu tenho 7 irmãs, né? Então, eu sabia, são coisas novas que eu percebia esse tipo de situação em termos de cabelo, da minha esposa também e tal. Então, é uma coisa realmente que tem que ter mão. E aí, na prótese, na prótese dentária não é diferente, né? Portanto, na prótese dentária, né? É a sua assinatura, como estava a dizer bem, é a sua personalidade que é refletida no seu trabalho. É como um artista. Como nós sabemos um Picasso, que é um Picasso, sabemos que está lá um traço, não é? É a mesma coisa com um técnico de prótese, com um dentista também, com o trabalho. Trabalhos que são necessários, que é necessária uma sensibilidade muito artística, acabam sempre por refletir a pessoa. Isso. É um pouco realmente da habilidade, mas é muito... Eu gosto de atribuir muito mais a maneira de enxergar. Eu gosto de usar muito o termo de composição do sorriso, né? De como compor um sorriso. E eu acho que isso realmente faz a diferença. E, claro, muito estudo científico por trás e muita dedicação, onde, no final, a gente tenta sempre entregar para o clínico algo que ele consiga entregar para o paciente e que o paciente já realmente já fique feliz já de primeiro momento, assim, sem ter surpresa, né? Porque na nossa profissão o que é difícil para a gente é a surpresa. Se surpresa boa, sempre é bom, né? Não, é verdade. E a beleza é uma coisa muito subjetiva, não é? Tem a ver com a forma de nós enxergarmos, não é? Como os brasileiros dizem. Mas, na verdade, cada sorriso tem que ser personalizado e é isso que tu fazes também e que eu também tento fazer. Que é adaptado a cada pessoa, porque não vamos fazer 10 sorrisos iguais, não é? Cada um é único e especial. Sempre é único, porque a gente trabalha em cima de proporções individuais para cada um, né? Então, mesmo tendo a mesma mão, o mesmo técnico, o resultado ele sempre vai ser diferente, né? Nesse sentido. Né? Graças a Deus. Graças a Deus. Edson, vamos agora conhecer um laboratório. Vamos ver como funciona. Olá a todos, estamos aqui no nosso laboratório de prótese dentária, onde começa todo o processo de reabilitação após o estudo clínico dos nossos médicos dentistas. Tudo começa no consultório, onde é feita a impressão, quer digital, quer convencional, de cada paciente, com um estudo prévio. Depois passa tudo para aqui, para o laboratório, onde é feito novamente um estudo de cada paciente.
No nosso caso, temos uma plataforma digital, onde torna os processos todos muito mais rápidos. Porquê? Porque o fecheiro é enviado para o laboratório de forma digital, super rápido. É feito cada trabalho consoante aquilo que é pedido pelo nosso médico, dependendo do material, dependendo das expectativas de cada paciente, daquilo que o médico quer para o paciente. Entretanto, passa aqui para o laboratório convencional, que trabalha em conjunto com o digital, claro, onde é feita a estratificação de cada estrutura, neste caso, quando falamos de uma peça unitária ou de uma arcada total, onde é preciso fazer uma estratificação de cerâmica para o trabalho ser muito mais estético. E, por fim, temos um paciente feliz e satisfeito que vai para casa com um sorriso enorme. Temos agora connosco Ricardo Maia, também ele técnico de prótese dentária. Olá, Ricardo. Olá. Muito bem-vindo às Histórias Clínicas, Obrigado, é um prazer. estar aqui. Obrigado pelo convite. Não, és muito bem-vindo mesmo. Ricardo, como é que vieste parar a este mundo da prótese dentária? Por acaso. Por acaso? Por acaso. Uma amiga, já há alguns anos, estava na altura a tirar o curso e eu andava um bocadinho a saltar de curso em curso e achei piada e pronto, e aqui estou hoje. Aqui estás e sei que andaste ligado a... Tiraste o curso, depois ficaste ligado à faculdade mais algum tempo. Sim. Quando acabei, fiquei como monitor na faculdade durante 3 anos, salvo erro, mas depois avancei, fui para outros projetos. Muito bem, eu ouvi falar muito bem sobre essa tua veia de professor. Ricardo, contigo queria falar essencialmente sobre a parte de reabilitação que existe sobre implantes dentários. Não é? É uma área que eu sei que te dedicas bastante, Sim, principalmente destes dia-a-dia. casos que a Vanessa mostrou aqui. Sim, é o meu dia-a-dia, reabilitações sobre implantes totais, sejam provisórios, as chamadas cargas imediatas. Cada vez se faz mais, não é? Que cada vez se faz mais, e depois as reabilitações definitivas sobre essas cirurgias. A Vanessa falou aqui sobre alguns termos, ela falou sobre a híbrida definitiva, a montagem de dentes, isto são tudo passos, não é? Do teu dia-a-dia. Passos que nós fazemos diariamente, sim. Sim. Como é que isto se processa? Podes-me explicar um bocadinho o step by step de um caso destes? De uma definitiva ou de uma carga imediata? O que é que prefere? Eu queria as duas, não é? Mas... Então, a carga imediata que será mais fácil da carga imediata. Será mais fácil de explicar. Após o planeamento, avança-se para a cirurgia, faz as eventuais extrações de dentes, o dentista faz as eventuais extrações de dentes, a colocação dos implantes, e depois há todo um processo laboratorial, a toma de impressão. Sim, neste caso tudo o que vimos foi convencional. Neste caso, tudo o que vimos foi convencional. Sim. Por enquanto, o convencional a nível da estética final ganha, mas em breve vai deixar de ser. Em breve os laboratórios vão mudar completamente, não é, Edson? Sim. Sim, nesta área que estamos a falar aqui com o Ricardo, eu também concordo contigo. Obviamente já se pode fazer a cirurgia, e agora falo aqui como médico dentista, a cirurgia pode ser feita completamente digital, guiada, sem sequer abrirmos retalhos nem nada, mas depois, em termos de prótese provisória, realmente aquilo que temos feito não bate a estética de uns dentes em acrílico, não é? Não, ainda o material ainda tem algum caminho a percorrer. A posição, o posicionamento dos dentes, a forma dos dentes que é fresado, já consegue ser muito, muito bonito. Mas a cor, a integração na boca ainda não está... Não? Translucidez também normalmente é um material muito, muito opaco, muito monocromático, que não reproduz minimamente como é que é um dente natural. Nesse aspecto... Por enquanto. Concordas com isto, Edson? Na parte de acrílico, eu concordo. Realmente tem Tá chegando, mas ainda tem... Sim, falta pouco. Falta muito pouco, porque já é só isso. A indústria porque também está muito focada nisso, né, em desenvolver materiais que supram essa necessidade, né? Eu acho que falta pouco, sim. Sim, até já se fazem próteses totais removíveis com técnica puramente digital, não é? Hoje em dia já temos 30 mil técnicas que o fazem. Sim, seja por impressão 3D, seja por fresagem. Já se consegue fazer prótese removível, aquela tradicional, pelo tudo formato digital. Completamente digital. Exatamente. Eu acho que para nós traz-nos algumas vantagens. É mais rápido, a precisão é maior, em termos económicos gasta-se muito menos material. Sim. Em termos de armazenamento... Poupa-se alguns passos, poupa-se algum tempo de cadeira. Ainda falta a parte final, a parte estética, mas há de lá chegar. Que nos interessa muito e que baseia as nossas vidas, não é verdade? Exatamente. Essa parte estética, só ponderando isso, acho que
que entra na parte da customização, né? Sim. Na verdade, o que o sistema CAD/CAM nos dá, ele dá alguma coisa mais standard, vamos dizer assim. E aí cabe realmente ao técnico e o de laboratório, dentro do laboratório, e o clínico, o médico dentista, tentar essa customização ou conseguir essa customização, né? E pode ser feito também, pode ser uma peça, pode ser fresada e depois acabada manualmente, não é? Isso, Pode haver aqui esta dualidade que às vezes o grande segredo está aí, não é? Porque uma peça que saia tem sempre que ser polida, pigmentada. Sim, mas atualmente a grande maioria dos trabalhos que se fazem já são um sistema misto, em que há uma parte fresada, Sim. há uma parte digital e depois há a intervenção manual. Eu sinto que há uma grande resistência da parte de toda a gente passar para o digital. Da parte dos médicos dentistas, da parte dos técnicos, que cada vez já se vão vergando mais, já vão percebendo que não há volta a dar, mas que até chegar até aqui isto demorou algum tempo. Sim, há sempre uma resistência porque se temos uma forma de fazer algo com resultados comprovados, é difícil adotar uma forma nova que ainda não os tenha. É mais isso. E que é, apesar do resultado final ter que ser o mesmo, Exatamente. é um caminho diferente. Sim. É um caminho novo. Sim. É o caminho novo e que precisa, tem uma curva de aprendizado. Essa curva de aprendizado ela não é tão simples quanto parece. E aí, vindo para o dia a dia do técnico em prótese, que é muito atarefado, muito corrido, para alguns fica difícil fazer essa transição, né? Demora-se um pouco mais. Não, sem dúvida. Eu lembro quando eu comecei como dentista a usar o scanner de impressão intraoral, eu inicialmente perdia horas a fazer aquilo, começava a ter a sala de espera cheia, os pacientes todos a chegarem e eu não conseguia fazer, desistia de fazer aquele molde, voltava ao convencional. Aconteceu muitas vezes. Sim. Muitas vezes comigo, com os meus colegas. Custa, é nós mudarmos a nossa rotina. E nós somos um ser humano, animal de hábitos, custa sempre. Edson, eu sei que tu já estás também muito avançado nesta parte toda do digital e que já fazes de casos de facetas completamente digitais. 100% digital. 100% digital. Eu acho que para a parte realmente de facetas está muito bom. Está muito bom porque diferente do acrílico e da zircônia, que seria o acrílico, não, o PMMA, para as facetas se tem um material muito bom e que com a qualidade, com propriedades ópticas muito boa, então fica mais tranquilo realmente para fazer no digital. Claro. Tranquilo no sentido de não estar tão complicado se comparar com as próteses sobre implantes, por exemplo, de zircônia, que ainda é um material que precisa de um refinamento, como também dos PMMA. E basicamente assim. Tem tido bons resultados com isso? Tem tido bons resultados, mas ainda tem para o workflow ficar 100%, porque o laboratório ele depende realmente muito do resultado da clínica se implementar nesse workflow. Mas eu estou muito satisfeito já com o resultado que se tem. Sim, mas tudo depende muito. Você recebe o fecheiro através da impressão intraoral que o paciente, que o médico fez, e a partir desse fecheiro trabalha o Digital Smile Design, desenha as peças e depois a seguir vai fresá-las. Ou seja, quase não é preciso modelo. Não precisa. Isso foi uma grande vantagem, porque hoje a gente consegue ter o laminado primeiro até do que o modelo. O modelo, quando a gente usa o modelo, é só para checar se você estiver trabalhando numa quantidade de elementos que justifica. Sim. Mas é feito tudo digitalmente. Uma faceta ou uma coroa, já nem tem modelo. É muito bom. Isso está muito bom. Sim. A conversa está ótima, mas vamos ter que fazer uma curta pausa. Até já. Até já.